In the darkest and humblest corner of Yustinia Fyodorovna's flat lived Semyon Ivanovich Prokhartchin, a well-meaning elderly man who did not drink. A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse trecho, que é o primeiro trecho dessa história chamada Mr. Prokhartchin, em inglês, e o Senhor Prokhartchin, ou Prokhartchin, em português, foi: por que diabos o narrador já falou pra gente que ele não bebe? Aí eu pensei, nossa, cara, a gente está falando da Rússia, né? Uma história que se passa na Rússia. E todos nós sabemos que toda criança que nasce na Rússia, ela já vem acompanhada de uma garrafa de vodka. Eu tô brincando, tá? Foi só uma piada. Mas isso vai fazer sentido lá no meio da história ou ao final da história. Eu acho que lá pro final da história essa informação vai fazer sentido. Since Mr. Prokhartchin was of a very humble grade in the service and received a salary strictly proportionate to his official capacity, Yustinia Fyodorovna could not get more than 5 rubles a month from him for his lodging. Aí aqui nesse apartamento da Yustinia Fyodorovna não vivia somente o Semyon Ivanovich ou o Sr. Prokhartchin. Ele vivia ali num canto separado e ele pagava menos que os demais, ele tinha um tratamento especial ali. Então viviam outros inquilinos, e o narrador vai dizer aqui que we must observe here that all Yustinia Fyodorovna's new lodgers, without exception, got on together like brothers. Então os outros inquilinos eram mais jovens que o Sr. Prokhartchin e eles se davam bem como irmãos. To get on with someone é você se dar bem com alguém. Aí ok, né? But to all these people, Semyon Ivanovich was, as it were, not one of themselves. No one wished him harm, of course. Ele não era considerado um deles, né? Porque ele ficava ali no canto dele sempre, ele era um velho meio rabugento, mas eles não desejavam mal ao Sr. Prokhartchin. E também Mark Ivanovich, who was an intelligent person, formally undertook Semyon Ivanovich's defense and declared in rather happy and flowery language that Prokhartchin was an elderly and respectable man who had long ago passed the age of romance. Então, ó, pô, ele já passou da era aí de romance, de ficar jogando cartas e ficar inventando histórias. E essa coisa de inventar histórias, eu vou tocar nisso daqui a pouco, mas já passou a era do romance do Sr. Prokhartchin. Então, é explicável o porquê dele ter uma lack of imagination, que é outra coisa que o narrador aponta aqui. He has no imagination. Ele é um velho taciturno que fica ali na dele. Então isso é justificável, porque pô, ele já é velho, deixa o cara. E ele tinha umas manias, por exemplo, ele nunca emprestava um objeto especial que ele tinha, eu acho que era um copo, uma xícara, alguma coisa assim. Aí também ele não deixava ninguém chegar perto de alguma coisa que ele guardava, acho que debaixo da cama. Então ele tem um mistério aí. Esse velho carrega um mistério que a gente vai descobrir lá no final da história e que eu vou contar porque essa é uma história que basicamente não acontece muita coisa. É uma história de herói, o Sr. Prokhartchin é o nosso herói aqui, mas não é um herói comum, porque eu vou falar isso daqui a pouquinho. His meals too were quite different from the other lodgers. He never, for instance, permitted himself to partake of the whole dinner provided daily by Yustinia Fyodorovna for the other boarders. Então todo dia a Yustinia Fyodorovna dava jantares e todo mundo colaborava com alguma quantia. The dinner cost half a ruble. Semyon Ivanovich paid only 25 kopecks in copper and never exceeded it. Então ele era meio mão de vaca, assim, ele pagava o que comia. Ele nunca excedia e tinha uma mania de sempre comer determinados alimentos, assim. Então, o narrador ele vai descrevendo todas essas excentricidades dele. E aqui ele vai dizer, né, vai apresentar, pô, esse aqui é o nosso herói. Here the biographer confesses that nothing would have induced him to allude to such realistic and low details, positively shocking and offensive to some lovers of the heroic style, if it were not that these details exhibit one peculiarity, one characteristic, in the hero of this story. Olha só, gente, geralmente quando nós falamos de heróis, esses personagens eles são construídos de forma que a gente precisa ter uma admiração por ele, a gente precisa se identificar,
Nós precisamos seguir a jornada dele porque eles têm alguma aspiração para algo grandioso. E o que acontece nessa história é que a gente tem um herói que é um cara comum, um velho rabugento, uma pessoa que se você visse na rua você não prestaria atenção nenhuma, você nem notaria esse herói. Você só nota esse herói porque Dostoiévski fez dele um herói aqui. E isso que eu acho do caramba. Na introdução, né, o autor da introdução vai até comentar sobre isso. Deixa eu encontrar a parte aqui, ó. In such passages, Dostoevsky lays claim to his right to represent the marginal, the lowly, the dispossessed, the meek of the earth, and the need to find a new lexical register for such humdrum details. Aí aqui ele precisa também encontrar uma nova configuração, uma nova linguagem para isso. E eu observo isso na linguagem do próprio personagem. A forma como ele ofende, vocês vão ver depois, a forma como ele fala é bastante diferente. Ele parece ter uma maneira diferente de expressar, né, o que ele sente, o que ele acha das pessoas. Gogol had played a crucial role in making these people legitimate subjects for fiction. Dostoevsky was keen to carry on that tradition. Ok, aqui ele fala também, in this story, nothing much happens. Nessa história, nada demais acontece. Apesar do personagem principal, né, o nosso senhor Prokhartchin, morrer, né, isso não é nenhum spoiler, porque já na página 3 da história, o narrador diz que há rumores, né, todo mundo está falando, comentando sobre o que aconteceu, né, depois da morte do senhor Prokhartchin, e a gente vai ver isso no final. Então, ó, Mr. Prokhartchin was by no means so poor as to be unable to have regular and sufficient meals. Aí o narrador já adianta aqui. All this, however, will be much clearer later on. Isso tudo vai ficar mais claro mais tarde. But we will beware of boring the reader with the description of all Semyon Ivanovitch's whims, and will omit, for instance, the curious and very amusing description of his attire. Que narrador, eu amo esse tipo de narrador. Eu amo esse tipo de narrador que para de contar a história e começa a falar: olha, eu não vou incomodar o leitor descrevendo tal e tal coisa, essas coisas que são curiosas e tal, ele ainda pinta aqui na nossa cabeça. Ele fala que não vai descrever uma coisa, mas ele diz também que essa é uma coisa curiosa. Então eu fico curioso para saber o que ele quer descrever, mas ele não descreve. Então isso é muito legal quando o narrador fica brincando com o leitor e fala direto com a gente. Uma característica muito comum em Machado de Assis. E só uma coisa aqui que eu lembrei, que eu não queria deixar passar, é essa representação do herói, né, pegando um personagem assim, fora do comum. Eu lembrei muito de Macunaíma, né, o nosso herói brasileiro, porque ele não é nada do que você espera de um herói, né, apesar de ser muito diferente do que a gente tem aqui, mas é um exemplo do que os autores, como eles conseguem inovar, como eles têm inovado, autores como Dostoiévski, autores, né, meu Deus, é Mário de Andrade. Qual é o autor de Macunaíma? Enfim, eu vou colocar aqui porque eu não estou lembrando agora. Mas eu acho que é Mário de Andrade. Como eles inovam na representação do herói. Isso expandiu o que a gente consegue fazer na literatura. Ok, voltemos ao senhor Prokhartchin. Ele era um homem taciturno, como eu falei, e ele era difícil de se lidar, e ele era muito propenso a ficar doente. E ele não gostava que as pessoas dessem conselhos a ele. He did not like people to give him advice. E também não se importava muito com pessoas que se intrometiam na vida dele. Ele sempre respondia de forma rude quando alguém tentava dar conselhos ou tentava zombar dele, fazer alguma coisa assim. You are a puppy, you are a featherhead. Essa linguagem que eu estava me referindo, né, do senhor Prokhartchin. Ele chama, né, as pessoas de... você é um arrogante. Puppy significa filhote de cachorro, mas pode ser uma ofensa também. Se eu te chamar de puppy, eu estou te chamando de arrogante, de convencido. E featherhead, tolo. Feather significa pena ou pluma. Então, se você tem a cabeça de pluma, você é um idiota. E you are not one to give advice, so there you mind your own business, sir. Então você não tem nada que ficar dando conselho, tá? Cuida da tua vida. E ele é bem direto. Aí, né, sendo uma pessoa tão peculiar, os outros inquilinos começam a pregar peças nele. Tem momentos que eles se reúnem ali para tomar café da manhã, para tomar um chá. Aí eles jogam cartas também, né?
Mas aí quando o Sr. Prokhartchin chega, eles começam a piscar um para os outros e elaboram, né, alguma coisa, algum teatrinho que eles fazem. E eles elaboravam isso de uma forma que, por exemplo, um falava, aí todo mundo começava a acreditar e acrescentar coisas assim, aplicando para si próprios. Olha o trecho que ele fala disso. Ó. In short, thousands of similar very absurd rumors were discussed. To keep it up, everyone believed the story at once, showed interest in it, asked questions, applied it to themselves. Eles iam entrando nesse teatro para convencer o Sr. Prokhartchin. E ele tinha alguma mania assim com a verdade, ele ficava meio desconfiado e tinha uma paixão pela verdade, ele ia atrás das coisas, queria saber, e os inquilinos descobriram uma coisa estranha sobre ele, vejam só. Then they began to discover that there was a great deal that was fantastical about him, and in this they were not altogether mistaken, for it was observed on more than one occasion that Simeon Ivanovich completely forgot himself, and sitting in his seat with his mouth open and his pen in the air, as though frozen or petrified, looked more like the shadow of a rational being than that rational being itself. Olha que curioso, né? Sentado ali com a boca aberta e com a caneta, né, no ar, ele parecia mais a sombra de um ser racional do que o próprio ser racional. Aí todas essas notícias do comportamento do Sr. Prokhartchin chegavam nos lugares, né, nas outras pessoas, até que o momento chegou nele, ele ficou sabendo, né, de tudo que falava sobre ele, e de repente o cara desapareceu. Daí ele não era encontrado em lugar nenhum, nem mesmo no escritório. Aí a Yustina Fyodorovna, que era mais preocupada, que tinha mais admiração por ele, na verdade, ele era o favorito dela ali por alguma razão, talvez por toda aquela sua estranheza. She spent 2 days in abusing and upbraiding the lodgers. She wailed that they had chased away her lodger like a chicken, and all those spiteful scoffers had been the ruin of him. And on the 3rd day she sent them all out to hunt for the fugitive and at all costs to bring him back, dead or alive. Então, ó, vão caçar aí o Sr. Prokhartchin porque vocês foram os responsáveis pela fuga dele. Aí eles vão atrás e em algum momento eles descobrem que ele estava bem, estava vivo e bem. Eu lembrei até do crocodilo aqui, alive and well. As soon as the landlady knew that Simeon Ivanovich was alive and well, and that there was no need to hunt for his passport, she promptly left off grieving and was pacified. Ela ficou tranquila. Aí os caras, né, os outros inquilinos resolveram pregar uma peça ali para quando o Sr. Prokhartchin voltasse. Ele tinha alguma coisa com o cunhado, eu não entendi 100% esse negócio, mas tinha alguma coisa aí com sister-in-law. Aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram, né, montaram uma boneca, botaram um chapéu, produziram todo um negócio, jogaram a boneca na cama dele, para quando ele chegasse ele pensar que era sister-in-law e, sei lá, tomar um susto. E eles diriam que ela chegou do interior há pouco tempo, né? Então, eles ficam esperando pelo Sr. Prokhartchin, mas ele não chega. Mas, quando ele chega, ele está numa situação horrível, ele está inconsciente, está sendo carregado por um cocheiro. E vejam só, aqui que a informação de ele não beber vai fazer sentido. Olha o que o cocheiro diz. Why? He's not drunk and has not had a drop. That I can't tell you, for sure, but seemingly a faintness has come over him, or some sort of a fit, or maybe he's been knocked down by a blow. Ok, então por alguma razão ele está inconsciente. E que razão ele tem para estar inconsciente, para estar doente, para ficar tão doente assim? Esse é o maior dilema aqui que eu vejo nessa história. Um homem que é um ninguém, né, que não tem muitas aventuras, não tem muitos motivos para ficar doente, como é que essa pessoa é tão propensa a ficar doente? Um lema que muitas pessoas têm hoje em dia, por exemplo, você vê uma pessoa que está sofrendo, aí você vê que essa pessoa, por exemplo, é só um estudante, aí você assume, essa pessoa só estuda, então ela não tem motivo para ficar doente, só estuda, né? Se ela estivesse trabalhando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí sim ela teria motivo para ficar doente. Mas as coisas não funcionam bem assim, né? Doença não escolhe rosto. E é o lema que a gente tem aqui na situação do Sr. Prokhartchin. Ele não faz quase nada
né, todo cuidadoso, todo cheio de não sei o que, disso e daquilo, mas mesmo assim ele fica doente. When Simeon Ivanovich, on being put in bed, felt the sister-in-law and put his feet on his sacred box, he cried out at the top of his voice, squatted up almost on his heels, and trembling and shaking all over with his hands and his body, he cleared a space as far as he could in his bed, while gazing with a tremulous but strangely resolute look at those present. He seemed as it were to protest that he would sooner die than give up the 100th part of his poor belongings to anyone. Ele tinha uma caixinha mágica ali, alguma coisa que ele guardava, que tinha um valor para ele, era a única coisa que ele tinha, que ficava trancada ali. E ele preferia morrer do que entregar aquilo para as pessoas. E aqui a gente tem uma situação bem curiosa assim, a partir de agora, nessa história, todo mundo parece que fica cercando o Sr. Prokhartchin. Então, uma pancada de lodgers, de inquilinos, ficam ali ao redor dele, cuidando dele, se revezando. E é engraçado porque eles ficam brigando também, e discutem, e eles entram aqui numa discussão com o Sr. Prokhartchin, porque aparentemente ele não quer se levantar, ele poderia muito bem se levantar e voltar a trabalhar, ou sei lá, mas ele escolhe ficar ali deitado e aquilo não era uma coisa boa de se fazer. Aí ele começa a ter umas alucinações, e quando eu vi as descrições dessas alucinações eu fiquei me perguntando como diabos o narrador sabe o que se passa na mente dele, porque ele é simplesmente um biógrafo, ele está observando de fora, ele não é onisciente, ele não sabe o que está rolando na cabeça dele. Aí a resposta chegou aqui numa parte da história em que acontece o seguinte: Mark Ivanovich lost patience, né, o cara mais inteligente ali, perdeu a paciência, and seeing that the man was offended and completely exasperated and had simply made up his mind to be obstinate, o nosso personagem, o nosso herói, ele é muito obstinado, ele é muito teimoso, ele não obedece ninguém. Told him straight out, without any softening suavity, that it was time to get up, that it was no use lying there, não servia para nada ficar deitado ali, that shouting day and night about houses on fire, sisters-in-law, drunken cadgers, locks, boxes, and goodness knows what, was all stupid, improper, and degrading, for if Samuel Ivanovich did not want to sleep himself, he should not hinder other people, and please, would he bear it in mind. Então, ó, é aqui que ele sabe, porque o Sr. Prokhartchin, em meio às suas alucinações, ele fica gritando, né, sobre casa pegando fogo, sobre cunhada, sobre sei lá o que mais, e ele sabe justamente por causa disso, e não deixava ninguém dormir. Aí, tem isso em mente, né, ele diz, tem isso em mente. Se você não quer dormir, outras pessoas querem. E o Mark Ivanovich escolhe bem as palavras para falar, ele é um rapaz muito educado, e é aí que o Simeon Ivanovich vai tocar. E é algo assim que eu vejo que o Dostoiévski faz. Eu não sei se o Dostoiévski fala através desse personagem, mas ele parece, a gente já viu antes, né, ele parece criticar bastante pessoas inteligentes, pessoas que leem muito, mas que são idiotas, né? Como é que uma pessoa que lê muito, que estuda muito, continua sendo idiota? Aí aqui é o que o Sr. Prokhartchin diz. I tell you, you don't know your own business, you loafer, you educated gentleman. You learned book. Here, you'll get on fire and not notice your head's burning off. What do you think of that? A tua cabeça vai pegar fogo e você não vai saber, né? Você não vai notar. E eu fiquei pensando nisso, caramba, o que ele quis dizer com isso? Sua cabeça vai pegar fogo e você não vai notar. Aí ele ainda vai fazer uma referência aqui ao Nikolai Gogol. You stupid, muttered Simeon Ivanovich. If your nose were cut off, you would eat it up with a bit of bread and not notice it. Se o seu nariz fosse cortado, você ia comê-lo com um pão e sequer ia notar. E é uma coisa que eu não sei se acontece exatamente, eu acho que não acontece, mas quase acontece numa história de Nikolai Gogol, que é a história do nariz. E o Gogol influenciou muito escritores como Dostoiévski, com as suas histórias que misturam realismo e fantasia, o fantástico. E coincidentemente, lendo Crime e Castigo, eu encontrei, um dia depois, uma referência a Nikolai Gogol, quando
um oficial de justiça, um investigador, está conversando com o protagonista, que é o Raskolnikov, que cometeu um crime, ele está tentando não ser pego, ele está conversando com ele e ele diz que ele tem uma esperteza, ele é muito inteligente e ele sempre vai pelo lado cômico. Aí ele fala que isso era uma característica de Gogol, né, entre os escritores ali. E eu achei muito curiosa essa coincidência porque essa história eu poderia muito bem ter feito um vídeo dela lá no início, até porque essa é a primeira história desse livro. Mas justamente agora, o que eu estou lendo ela e que eu estou quase terminando ali, o Crime e Castigo, eu encontro uma referência ao mesmo autor quase ao mesmo tempo. Aí o Sr. Prokhartchin continua com as ofensas dele aqui. But you are a well-read gentleman and a fool, do you hear? Você é bem lido, mas mesmo assim você é um tolo. E ok, né? Aqui a gente chega numa parte em que o Sr. Prokhartchin ele já está, né, ali nos seus momentos finais, ele está quase morrendo, ou ele já morreu aqui, se eu não me engano, mas todo mundo ali está mal, todo mundo está para baixo, porque eles não sabem ainda do segredo do Sr. Prokhartchin. E everyone was sighing and moaning, everyone felt sorry and grieved, and yet all wondered how it was a man could be so completely panic-stricken, and what was he frightened about? It would have been all very well if he had a good post, had a wife, a lot of children. It would have been excusable if he were being hauled up before the court on some charge or other. But he was a man utterly insignificant, with nothing but a trunk and a German lock. Então, aquilo que eu falei, ele é um cara insignificante, não tem nada assim, porque ele está sofrendo tanto. Se ele tivesse problemas reais, teria uma justificativa. Mas aqui não tem muita justificativa para todo esse sofrimento, né? And it never occurred to him that everyone has a hard time of it. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo está sofrendo também. To have a hard time of it. É uma expressão em inglês, eu não sei muito bem como traduzir, mas basicamente tá difícil para todo mundo. E realmente, isso aí que é a vida. Everyone is having a hard time of it. Não é fácil para ninguém, todo mundo aí tem seu próprio inferno. Então, é bem curioso assim, faz um pouco de sentido a posição, né, o comportamento do Sr. Prokhartchin falar, cuida da sua vida, né? Mas também faz sentido o comportamento aqui do narrador dizendo, tá, ele não consegue ver que ele não é o único que está sofrendo, nós também estamos tendo a hard time of it. Daí ele finalmente morre e todo mundo começa a revistar as coisas dele e encontram 2.497 rublos e meio que ele estava guardando ali e ninguém fazia ideia de toda essa quantia que ele guardava e por que então ele era tão miserável, aparentava ser tão miserável que nem comia direito. Aqui é o segredo do Sr. Prokhartchin sendo revelado. Um cara mão de vaca, né, que por alguma razão não gastava dinheiro, ficava guardando ali sem propósito, porque o que ele ia fazer com aquele dinheiro não servia para nada. Aí alguns começam a levar para o pessoal. Some seem to take Simeon Ivanovitch's behavior very much to heart, and even to feel affronted by it. What a fortune! So the man had saved up like this. Pois é, bem debaixo ali do nariz deles. E beleza, Simeon Ivanovitch, however, looked more like a conceited, thievish old cock-sparrow. Aqui o narrador começa a narrar a situação ali do Simeon Ivanovitch quando ele está morto. E é bem engraçado, assim, porque ele vai tratando como se ele estivesse vivo. O Simeon Ivanovitch fica ali deitado, como se não tivesse feito nada. And he kept quiet, quite quiet now. Seemed to be lying low, as though he were not guilty. As though he had had nothing to do with the shameless, conscienceless, and unseemly duping and deception of all these good people. Of all these good people. Todas essas boas pessoas. Que engraçado, cara. Aí Simeon Ivanovitch seemed wanting to say something, and it seemed as though they could hear him. Olha que curioso, aqui que a gente entra num lado um pouco mais fantástico, assim. Né? Parecia que ele queria dizer alguma coisa, mesmo morto ali,
e todos pareciam ouvi-lo. E ele termina, a história termina como ofensa, daquele jeito, aquela linguagem que Dostoiévski criou para ele, né, de, pô, para com isso aí, né, sai daqui, what is it, give over, do you hear, you stupid woman, porque a Yustina Fyodorovna, ela fica chorando ali, desista, don't whine, go to bed and sleep it off, my good woman, do you hear? Aí toda essa forma afrontosa dele de falar, tá? Você tá me ouvindo? Vai dormir, para de chorar, vai dormir. Aí termina da seguinte forma: I am dead now, but look here, what if, that is, perhaps it can't be so, but I say, what if I'm not dead? E se eu não estiver morto? What if I get up, do you hear? What would happen then? Isso aqui, nossa, isso foi o que me fez amar essa história. Eu amo essa história por causa disso. Dostoiévski, ele puxa para o fantástico aqui. Se eu não estiver morto, porque o personagem, ele não fala isso, mas ele parece falar isso, né? Parece que tem como se tivesse uma energia, entre os personagens que estão ali, observando ele morto, e ele próprio, né? Se eu acordasse, né? Se eu não quiser estar morto, eu posso decidir, e aqui realmente nada é impossível. No momento que o escritor pega aqui na caneta, ele pode fazer o que ele quiser. Uma história real pode virar fantástica, uma história fantástica pode virar real. E caramba, cara, ontem eu tava assistindo um filme que eu nunca tinha assistido antes, Birdman. E eu vi exatamente isso, né? A história ela vai brincando um pouco com o teatro, com o real, com o fantástico. Você fica se questionando, será que isso vai virar uma história de super-herói de repente? Ou será que isso vai terminar como uma tragédia? E é muito louco o que você pode fazer, né, com a arte. Você pode fazer o que você quiser. E é isso que é a literatura, né, um local de experimentos. O autor, o Dostoiévski mesmo, ele se arrisca em alguns estilos aqui. Ele cria, né, um herói que não serve para nada. Aí ele cria um personagem ridículo e conta uma história. Aí depois ele cria um outro personagem que é muito romântico e você vai achando que a história vai num sentido de romance e de repente ela vira uma história de mistério e fantasia. Cara, muito louco. É por isso que eu amo esse negócio. E eu vou ficando por aqui. Beijão. Peace out. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man too. You keep all the money. Da, 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 da.